Bom dia, meus queridos amigos. Desejo a todos os homens de boa fé que continuem se desenvolvendo na verdadeira boa fé. A boa fé é algo muito bom para nós tratarmos a vida, as oportunidades, as pessoas, os animais, todas as coisas que estão ao redor. Mas existe algo muito importante que nós precisamos nos adentrar, pois é de comum acordo que uma consciência no campo espiritual ela passa a temer o diabo no inferno e tem a esperança de Deus no céu. E baseado em todas as coisas que eu já vi, ouvi e avaliei, eu digo em toda a verdade, quando nós amamos os nossos inimigos, não é os inimigos daqueles que simplesmente não nos provocam mal por uma iniciativa de gostar disso. Porque existem muitos inimigos, pelo ponto de vista bíblico, são as pessoas que não têm nada para poder te dar. São aquelas pessoas que são diferentes da nossa forma de enxergar uma pessoa equilibrada, próxima de nossas próprias consciências ou argumentações. Então esses inimigos, ou seja, essas pessoas diferenciais, elas simplesmente podem nos ofender por falta de conectividade, mas elas fazem parte de nossos irmãos. Compreender a palavra inimigo como estas pessoas nesse sentido é uma das maiores tolices que nós fomos enganados, pois não existe triunfo algum ganhar a alma de um inimigo mortal, um inimigo que rouba as nossas vidas, um inimigo que frauda a vida, um inimigo que mente, que torna a vida muito difícil, e nós validarmos dessas pessoas. Essas pessoas, não vale a pena você fazer uma comparação de dar a sua própria vida para estas pessoas que tiram vidas, não tem sentido. E muito menos você ter que suportar atos de iniquidade. Pois quando nós começamos a avaliar todas as tragédias, que sejam o mal aplicado, não importa se é um bandido de favela, ou se é um bandido de Brasília, ou que seja um bandido no judiciário, ou que seja um bandido vagabundo da medicina, e os bandidos narcotraficantes, os bandidos que ferem a vida, essas pessoas, elas fazem as suas escolhas. E aquelas que realmente querem mudar o seu caminho, elas procurarão mudar este caminho. Pois mesmo que no inferno haja uma grande festa, que seja no inferno, não seja nas nossas vidas, que sejam nas nossas casas, pois estas pessoas, elas simplesmente tornam as nossas vidas infelizes, tristes, elas decepcionam os nossos caminhares. Isso não há perdão, não existe. O único perdão que pode haver é um perdão da pessoa que pratica o pecado. E daquelas que são ofendidas, trancafiadas, paralisadas, amedrontadas, a única coisa que nós devemos fazer é compreender o sentido das palavras, pois o mal é como se fosse o lado esquerdo de nosso corpo, e o nosso lado direito seja as coisas corretas e coerentes que devemos escolher em nossas vidas. Pois quando nós dizemos, ó Deus, quando irá reparar a terra? Pois é óbvio, quem não entende as escrituras, lá já deixa muito bem claro, o mato será arrancado, levado da terra. Os maus fazem coisas que desagradam aos homens e é Deus para quem tem fé. A terra é essa bagunça toda, porque até os próprios homens das leis, que deveriam usar toda a sua alma, toda a sua capacidade intelectual de melhorar e julgar a iniquidade, mas não. Eles tentam amar esses loucos que deturpam o lado direito de Deus, ou o lado correto de viver. Mas lamentavelmente nos deram uma tolerância em nome de Jesus. E eu garanto a vocês de toda a minha alma, de todo o meu coração, seja no céu, seja na terra, pois o Deus Todo-Poderoso que dá a vida, Ele tem a capacidade de trazer à vida todas aquelas pessoas que foram injustiçadas. Mas aquelas que praticam iniquidade, que tornam a vida ruim, observe o silêncio de Deus no céu. Mas olha as desgraças que há na terra. Por que será? Acha mesmo que o nosso Deus, Pai Altíssimo, grandioso Senhor do Universo, Ele simplesmente é um Deus desorganizado que não pune os culpados e aquele que aceita as desgraças na terra com o sangue inocente? Nós somos verdadeiros culpados por não sermos responsáveis diante de Deus, diante dos homens, diante de nós, diante de nossos filhos,
porque não assumimos a postura coerente. O que eu digo? Julgar as coisas segundo um peso e uma medida. Já foi dito, não podemos utilizar 2 pesos e uma medida. É 2 pesos e 2 medidas. Eu digo a vocês que nós temos a terra bagunçada desse jeito, porque quanto mais bagunçada, já disseram um grande imperador, mais fácil de nós orquestrarmos o nosso próprio reino, ganharmos as nossas próprias hortaliças pela esperteza e ganharmos os nossos tesouros com os erros e as fragilidades humanas, assim como disse o presidente Vladimir Putin da Rússia, que a América principalmente, ela já detém o conhecimento, mas eles usam esses pobres e coitados de favela e simplesmente pessoas simples que vivem uma vida difícil para fazer parte do reino do engano, para comprar as suas armas, serem levadas a resolver os seus problemas pela força e simplesmente por não ter uma vida familiar aceitável, porque às vezes uma forma de fé condena certas atitudes pessoais de muitas pessoas e elas se sentem vazias e simplesmente o mundo do crime, o mundo das drogas a chama para fazer parte dos seus barrios e seus clubes de ilusão. Eu digo a vocês em toda a verdade, pois o mal vive e reina, porque as nossas tolerâncias amam aqueles que cortam os nossos pescoços. E isto é uma das maiores fraudes da consciência e na consciência, pois existem homens extremamente iluminados, por haver uma desunião racional no mundo muito grande. É aceitável que muitas das vezes temos que pregar e aceitar os demônios até que sejamos um grupo, nações todas reunidas com a mesma consciência de dar oportunidade para aqueles que querem, pois ninguém vai poder transformar uma vida simplesmente da forma errada. Simplesmente tentar como usar um balde de tinta pintando uma pessoa de branco, sendo que em seus corações habitam todo engano. E todo aquele que quer converter a sua própria vida deverá redirecionar os seus caminhos. Como diz Albert Einstein, se uma coisa não vai de um jeito, você utiliza outro caminho, outros métodos para chegar aos seus objetivos. Nós vivemos em um país mentiroso, onde pessoas tentam agradar pessoas, sejam tanto na esquerda quanto na direita, para simplesmente desfrutar do paraíso dos recursos da República, pois todos aqueles que amam a nossa República amam a verdade. Amam o seu povo e, além de amar o seu povo, amam as informações que irá guiar o seu povo. Como já foi dito, que eis que pus diante de ti o conhecimento para saber orquestrar as tuas vidas. Qualquer coisa disso é o amor do maligno, aquele que permite, através do pensamento, do autoconvencimento, você viver como sacrifício ou será como um ídolo para a vida das pessoas. Mas a própria gestão da realidade não será alterada. Um exemplo disso que o mundo todo, com tanto amor, com tantas instituições, mesmo assim está no poder do iníquo, na forma condutividade do sentido na vida que nos leva ao abismo. Pois Deus é um Deus de ordem e de justiça, pois quando tem que amar, perdoar, agir de benignidade, mas para os contristados, para aqueles que querem mudar os seus caminhos, que estão arrependidos em seus corações, pois permitir que esses transgressores continuem agindo naturalmente é como nós já vimos. Pessoas das leis que deveriam lutar pela justiça ferem aqueles que são atacados por não tomar medidas de correções e os trancafiares desses jovens iludidos pelos prazeres que geram toda uma desordem na sociedade. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, que toda a terra passe a se adentrar com sua lei e com sua vontade, e que todas as pessoas possam ser capacitadas para tomar suas decisões, pois assim farás aqui na terra a tua vontade, como ela é feita no céu, de forma firme e coerente. Assim o mal não terá sossego, pois o que ele fizer ceifará, pois chega dos justos morrer pelos iníquos. Nós devemos levantar os simples e trazer ordem espiritual a toda a terra. Amém.